Bom, antes de tudo me apresentar aqui para você, né? Eu sou a Amanda Barbosa, ou Mandy, né? Como a maioria das pessoas me conhecem, assim. Eu sou jornalista cultural, literária. Eu já tenho experiência na área de literatura mais ou menos há uns 3 anos, né? Então eu trabalho com resenhas, falando de conteúdo literário no geral, né? Uhum. Então, conheci o seu trabalho, né, através de um anúncio, inclusive no Instagram. É mesmo? Então, por conta dessa minha bolha, né, acabo chegando nas pessoas certas. Acho que o Instagram ele cumpre o papel dele de vez em quando, né, de fazer a gente chegar nas pessoas, né? A E bolha bom, é útil às vezes, né? exatamente. Então, conheci seu trabalho por conta disso, né? Porque eu venho fortificando isso também, essa minha produção de conteúdo voltada para essa área de literatura, né, ultimamente. E Uhum. atualmente eu tô com o Man de Notícias, que é uma vertente do Mandigrafia, né? Pensando nessa parte da escrita, da criação de conteúdo criativo, né? E o Man de Notícias, é um projeto que visa fazer entrevista com autores, com pessoas que estão dentro do meio literário, né? Então, todas essas vertentes que a gente se expande aí dentro da literatura, esse meu projeto ele está abrangendo. E aí, quando eu vi o seu trabalho, quando eu vi sobre a sua editora independente também, e eu também vi o Legal. sucesso da Bienal, né? Todas essas coisas que foram acontecendo, que a gente vai conversar mais a fundo aqui na entrevista. Então, foi por isso que eu decidi falar contigo, para entender melhor como funciona tudo isso. Então, obrigada por estar fazendo essa entrevista aqui comigo hoje. Pô, É... obrigado pelo convite, fiquei contente demais. Ainda mais com tudo que você falou, fiquei contente em como foi a tua descoberta sobre mim, sobre a editora, porque é um processo que eu gostaria que fosse assim mesmo. Ai, muito bom, então chegou. E aí, para a gente começar isso, eu queria que você se apresentasse, que você falasse um pouco sobre você, tudo que você achar importante. Claro, o meu nome é Lucas De Luca, é esse nome mesmo de RG, de data de coisa de nascimento, tá tudo lá desse jeitinho. E eu sou inicialmente escritor. Como escritor, eu construí uma pequena carreira lá em 2016, mas foi uma pequena carreira bem pujante. Até hoje já tem mais de 18 títulos publicados entre contos, em antologias, alguns e-books lançados e tal. E aí, juntando todos esses 18 títulos, mas principalmente nos livros físicos lá do começo, tem mais de 10 mil exemplares que foram distribuídos nesse processo. Fui jornalista por um tempo também, foi a minha formação base, depois eu mudei para administração quando começou a ficar muito caro para ir para Caxias do Sul, a van e o ônibus era muito caro, eu desisti do jornalismo e fui para administração que era na minha cidade. Eu tinha bolsa para faculdade, mas para o transporte o prefeito não dava dinheiro. E aí nesse processo eu já estava com a Flive, e ela nasceu porque como escritor eu percebi que faltava uma oportunidade para publicar os meus livros sem que alguém me assaltasse ou me prendesse em contratos de anos e anos onde eu não ganharia muitos royalties ou nenhum royalty e eu teria que pagar por tudo. Tanto que eu tenho um livro que eu paguei para publicar ele, eu não ganho nem um centavo por venda e ele é por tempo indeterminado, é até o estoque acabar, um estoque milagroso que está aí há anos e anos forte, não termina por nada nesse mundo e a editora não me responde. Um beijo para você aí, editora. Tamo junto. Por causa disso, eu acabei criando uma editora nos moldes que me atenderia. Então, lá atrás, ela prestava serviço. Hoje, ela já é uma editora mesmo, com estrutura de editora, com autores tradicionais, com outros autores que são parceiros, que é um formato que eu acho que é a gente que criou até, porque as porcentagens são diferentes do resto do mercado. E como o Lucas hoje, o meu grande resumo é o que a Flive também tem de objetivo. Sabe, eu quero um mercado literário melhor para os escritores do Brasil, e isso acaba se traduzindo dentro da própria editora. Aí, além disso, não sou um cara que tem muitos prêmios por enquanto, tomara que aumente em breve. E como autor, eu consegui alguns benefícios de fundos de cultura, editais, então eu também fui produtor cultural por um tempo. Aí as minhas experiências, elas hoje em dia se terminam aqui com uma especialidade, por alguma razão misteriosa, em marketing, porque o que mais importa no nosso sistema é vender e graças a Deus eu sei vender. Muito importante. Bom, você começou falando um pouquinho, né, sobre você ser autor também. Vi Uhum, esses dias, eu estava dando uma olhadinha, né, no seu perfil, descobrindo um pouco sobre você, e aí eu sim, vi que tem essa outra vertente. E é muito louco, porque muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com a literatura, é porque a gente sempre tem um quezinho ali na escrita também, né? É incrível total. isso. E aí eu queria que você contasse.
Como é que isso começou para você? Como é que a escrita, a literatura entrou na sua vida? Eu tenho uma história bem diferente do habitual, porque como eu trabalho com muitos autores, a história deles se repete muito, né? Desde pequeno gostava muito de ler, eu gostava muito de escrever, e aí foi se desenvolvendo e tal. E o primeiro livro que eu li foi com 14 anos. Eu sempre gostei muito de contar história com meus bonequinhos quando eu era criança, mas como uma criança, eu era curitibano, me mudei para o Rio Grande do Sul, para morar com a minha mãe e meu padrasto, depois fui criado só pela minha mãe por vários anos, e nesse processo todo, não existia muito espaço para livro dentro da minha casa. Quando eu fui ter uma primeira leitura, foi na escola, sendo obrigado a ler lá em Bento Gonçalves, mas foi uma coisa até que boa, porque em algum momento, sendo obrigado a ler, eu encontrei um livro que eu gostei. E aí eu juntei o meu amor por contar histórias, que era uma coisa que tinha dentro de mim muito forte já, com uma forma de contar essas histórias que eu podia pagar. Porque o livro, ele é o veículo mais barato possível de você contar uma história. Apesar de ser muito caro, ele é o mais barato que a gente tem. Então eu comecei escrevendo histórias porque eu não tinha muito o que fazer. Faz muito tempo que eu não conto essa história, na verdade. Toda hora alguém me pergunta isso, porque eu acho que é uma pergunta muito importante para entender a fundação de um escritor, né? Mas faz tempo que eu não me lembro que a minha fundação real foi porque eu tinha vergonha de ser gordinho. E eu tava na praia, sendo gordinho, e a minha infância inteira, minha adolescência inteira eu fui gordinho. Hoje em dia eu vou pra academia feito um maluco pelos traumas gerados dessa época. E eu tinha vergonha de ir pra praia, tava na praia, então eu fiquei na casa de praia durante uma semana, enquanto o resto da família ia pra praia, escrevendo. Foi a primeira vez que eu escrevi alguma coisa. E a história que eu escrevi lá depois foi reescrita e virou meu primeiro livro. Então a minha origem como escritor e como leitor, ela foi muito em cima de momentos ruins, onde a escrita e a leitura, elas se tornaram a minha única opção de conseguir ser eu mesmo, de me expressar e de ter um momento onde eu não tivesse, né, na praia mesmo, não ia ter o que fazer. A glória da praia foi que não tinha TV. Se tivesse TV, eu não ia ser escritor hoje em dia. Então foi, cara, lembranças muito loucas, muito loucas. E aí a primeira publicação mesmo, eu sou um cara muito sortudo, você vai perceber isso durante eu conto as coisas. O primeiro livro que eu escrevi, eu publiquei ele de forma totalmente amadora no finado Saraiva e-books, que na época tinha como você comprar e vender e-books pela Saraiva. Coloquei na Saraiva e-books um e-book horrível, horrível. Uma capa que eu fiz no Photoscape, porque eu não sabia craquear o Photoshop, onde tinha uma silhueta de um homem no meio. E eu peguei um pássaro, e ele era um pássaro daqueles bancos de imagem pago. E eu descobri que se eu ficasse trocando o contraste o suficiente, sumia a marca d'água. E aí eu fiz isso tanto que sumiu a marca d'água, mas o pescoço do pássaro virou um palito. Ficou horrível, muito feio. E eu lancei isso no Saraiva e-books, mandei para todas as pessoas que eu conhecia para comprar o e-book. Eu vendi 11 cópias do e-book, o que na época para mim foi uma coisa muito louca. Não sabia se era muito ou pouco. Hoje em dia eu sei que estranhamente é muito, porque os nossos autores estão passando uma dificuldade danada até hoje. E eu imprimi uns flyers pequenininhos e eu saí espalhando pela cidade inteira na caixa de correio das pessoas. Quando eu fiz isso, eu não consegui vender livro nenhum. Mas eu chamei a atenção de um ilustrador da cidade que viu a capa, ficou com dó e se ofereceu para fazer uma capa de graça para mim, que era o Anderson Lopes, um querido que também mudou a minha vida sem ele nem saber. O Anderson tinha publicado um quadrinho pelo Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves. E aí ele me apresentou esse fundo, eu me inscrevi e eu ganhei. Aí eu ganhei 30 mil para publicar meu primeiro livro. Publiquei meu primeiro livro, capa dura, lindo, sensacional. Um livro horroroso, ruim, ruim, sem revisão ortográfica, porque cortaram a verba da revisão ortográfica. Mas o livro era lindo. E aí eu sei vender. E aí eu vendi as 1.000 primeiras cópias dele. Consegui bastante seguidor. O povo começou a achar que eu era um ótimo escritor, quando na verdade eu era só um ótimo vendedor. E a partir dali, meio que a minha história já estava entrelaçada demais com o livro. E eu não conseguia mais. Não é nem que eu não conseguia, eu não tinha por que voltar mais. Aí eu melhorei, hoje em dia eu escrevo direitinho. Comecei a usar meus poderes de venda para conseguir vender o livro dos outros com a Flive. Mas no começo da minha história como escritor,
ela foi várias sortes e oportunidades sendo geradas e eu aproveitando elas. Muito bom. Você já tinha já tava na veia, né? Tava na veia. Dizem que tem coisa que não nasce com, que a gente vai aprendendo. De fato, tem coisa que a gente vai aperfeiçoando, mas tem coisas que não tem jeito, parece que já tá na gente. Se a gente faz é porque a gente gosta e é por isso que a gente aperfeiçoa, né? A gente sente que tem uma coisa obrigando a gente a seguir aquele caminho, né? E puxando, exatamente. Bom, você falou já um pouquinho, né, sobre como foi isso para você, esse início. E aí, como é que veio a Flive nisso tudo aí? Como é que surgiu isso partindo da sua história aí? A Flive, ela veio pelo mesmo motivo de todo o resto. Oportunidade, necessidade e saber vender. Como eu acabei construindo um público no Instagram, eu tinha uma conta antigamente que quase bateu 20 mil seguidores, aí eu joguei ela fora porque o algoritmo mudou, eu não sabia mais criar conteúdo, deu tudo errado. Foi numa época que um monte de influenciador literário também virou pó, eu virei pó junto. Só que esses números aí começaram a chamar a atenção dos escritores. E eles começavam a me perguntar como é que eu fazia, e eu contava, né, sem problema nenhum. Na época não tinha ainda também moda de curso, eu podia ter enveredado para esse lado, acabei não enveredando. Mas eu comecei a fazer parte de alguns grupos de escritores, que hoje, inclusive, eu não tô mais em nenhum grupo de escritor, que eu acho uma sacanagem. Como eu sou dono de editor, o pessoal tem medo de me colocar nos grupos. E tá certo em ter medo, não tem muito o que falar, tá certo em ter medo. E eles não me colocam em grupo nenhum, mas na época como escritor eu tava em muito grupo de escritores, eles mandavam os contratos deles, eles mandavam as dores deles, e eu publicava independente. Então eu conhecia capista, diagramador, revisor, eu que fazia a gestão da minha publicação, e comecei a ser produtor cultural, porque eu precisava ganhar um dinheiro, eu era jornalista, né, me demiti para me dedicar à produção cultural e à escrita. Porque a produção cultural pagava até que minhas contas, mas eu não esperava que eu ia ser expulso de casa no processo. Eu tinha 18 anos, a minha mãe me expulsou de casa, falou, ó, boa sorte, e eu tava desempregado, sendo produtor cultural e escritor, da hora pra caramba. E aí, nesse momento, eu olhei e falei, bom, eu sei publicar livro, só que os projetos é muito complicado de gerir eles, porque se o capista tem que mudar, eu tenho que fazer um monte de processo burocrático para mudar ele. Se eu coloco uma editora ali, não um capista, eu posso ganhar uma comissão, e além disso, se eu tiver que mudar o capista, eu mudo. Ninguém vai ter nada a ver com isso, porque a editora não vai mudar. Aí criei a Flive para isso. Comecei a colocar ela nos projetos dos projetos de livros que eu fazia produção cultural, e começou a pipocar, assim, um autor ou outro que queria publicar com a gente, que via eu publicando, falando sobre, e queria publicar lá. A gente fazia edições praticamente de luxo na época. Porque como eram projetos culturais, eu tinha capista caro, diagramador caro, revisor ortográfico caro. Eu não sabia que era caro na época, para mim era o preço, sabe? Mas eles eram caros. Depois eu descobri que era caro. E eu só fazia orçamento de 1000 exemplares. Mas eu não imprimia para ninguém. Eu falava, ó, eu fiz orçamento aqui, só que tá aqui os arquivos, imprime onde você quiser. E a galera ia e imprimia. Eu trabalhava com profissionais muito bons. Então nunca dava problema em gráfico e tal, coisas que hoje em dia eu tenho problema de vez em quando. Que era uma galera cara, mas era uma galera que entregava, sabe? E foram 2 anos assim, recebendo autores que queriam publicar comigo porque eu vendia bem os meus livros, então queriam usar a estrutura que eu tinha, e eu tinha uma boa qualidade editorial, mas não era uma editora, era uma prestadora de serviço. E isso era muito bem claro, assim, não tinha nenhuma margem para não ser isso. A gente nem imprimia o livro da galera. Era só realmente um estúdio de design para um estúdio de design editorial e revisão. A gente fazia esse trampo todo, entregava para a pessoa pronta e ela se divertia como independente. Até que eu me irritei. Aconteceu uma parada que 2 amigos meus iam publicar comigo, um amigo e uma amiga, e eles mudaram de ideia. Em vez de publicar comigo, eles publicaram com uma editora num contrato de meta, que eles tinham que bater uma meta de tantas vendas, e aí o livro sairia de graça. E eles iam correr um risco de pagar muito mais caro nessa meta, se não vendessem, do que eles iam pagar para minha editora. Mas foi um dinheiro a menos que não entrou para mim, e na época eu não esbanjava dinheiro, porque a minha empresa eu ganhava 20% sobre o que girava lá dentro. Então, se o capista cobrava R$ 100, eu ganhava R$ 20 e custava 120 para o autor, entendeu? Então eu realmente ganhava só uma comissão, a minha margem de lucro era baixa e tal, mas é porque era só para eu gerir o projeto da galera, então eu achava justíssimo o valor e seguia legal.
Então foi um dinheiro a menos que ia entrar para mim. Fiquei puto, olhei o contrato. Um deles me deu o contrato para eu ler. Eu li o contrato, eu fiz alguns cálculos e eu vi que era uma mina de dinheiro para a editora aquele contrato. Eu falei, não é possível. Amigo meu vai deixar de publicar comigo, vai deixar de gerar um dinheirinho para mim, para dar um monte de dinheiro para a editora. Porque se ele não batesse a meta, ele tinha que pagar. Então a editora tinha uma garantia daquele ganho e as margens eram muito altas. Aí eu fiquei bravo. Comecei a reestruturar e criei o selo Voe, que é um selo da Flive, que até hoje existe, que é um selo que era por meta. Mas qual que era o diferencial? Era um contrato justo. Então, o quanto a pessoa gerava de dinheiro com as vendas do livro dela da meta, realmente era quanto custava. E eu não, desde aquela época, não tinha uma margem de lucro líquido. A gente só tinha dinheiro para bancar a estrutura atual. E acabou que aquilo deu certo demais. E foi aí em 2020 que a Flávia virou uma editora de verdade. Nossa, muito bom. Coisas que a gente vai aprendendo, né? Que vai quebrando a cara para ver. Eu nunca tive a intenção da Flávia ser o que ela é, sabe? Eu sempre falei, inclusive, me perguntavam se a Flávia ia publicar autores tradicionais, eu falava que não era o nosso negócio. Se a gente ia para a Bienal, eu falava que não era o nosso modelo de negócio. Se a gente ia fazer algum tipo de investimento em marketing em uma pessoa só, eu falava que não era o nosso modelo de negócio. E hoje em dia a gente faz tudo isso aí. Vai aprendendo, vai estruturando. E aí, aproveitando, né, que você já tocou também no assunto da Bienal, como é que foi para você essa Bienal esse ano? Porque eu vi que foi assim, surpresa atrás de surpresa que rolou ali. Como é que foi esse processo também? E também para bater esse martelo e falar, tá, a gente vai estar na Bienal desse ano, já que era uma coisa também que não, isso daí não é o nosso negócio. Cara, Bienal, a primeira Bienal, essa é a terceira Bienal que eu vou, mas ela foi de longe a Bienal, a única Bienal que eu fiquei completamente maluco. Primeira Bienal que eu fui, eu dividi o stand com outras duas editoras. E a gente gastou pouco, né, para estar lá e tal, mas para a empresa era bastante já na época, mas na proporção foi pouco. Fomos para lá, gastamos uma grana e gastamos muito com frete, muito com frete. E voltamos com um prejuízozinho brabo. Só que depois desse prejuízo alto que a gente tomou em questão de quanto a gente gastou para estar na Bienal versus quanto que a gente ganhou de dinheiro da Bienal, a Flive começou a ser muito mais procurada por autores. Então a gente conseguiu crescer a nossa estrutura usando o dinheiro das publicações. A gente não tem lucro com publicação, mas tem uma parte da verba que é para pagar as contas da editora, funcionário, marketing, estrutura, tudo, né? Então, se a gente publica mais livros, a estrutura cresce. E aí a gente conseguiu dar um salto bem legal por causa da Bienal. Ficou muito claro que era por causa da Bienal. E aí, ano seguinte, a gente foi de novo no Rio. Só que com a mesma noção. Pô, dificilmente vai dar lucro. Só que, nossa, o prejuízo foi bizarro, assim. Foi uma porradaça. A gente gastou bastante dinheiro e gastou 4 vezes mais do que no ano anterior e faturou a mesma coisa, praticamente. Faturou não, ficou para nós, né? Porque como a Flive paga royalties de 70% para os autores parceiros, pouca coisa fica para nós. E a gente não cobra nada dos autores para ir para Bienal. Então, tipo, a gente paga tudo e a gente ganha 30% das vendas, né? Então, tipo, não dava para ter lucro de jeito nenhum. E depois do ano passado, só que depois do ano passado, de novo, a gente cresceu muito por causa da Bienal. Aí eu falei, pô, vale a pena. A gente não consegue ganhar dinheiro na Bienal, mas é um investimento em marketing que vale a pena a gente fazer. Aí esse ano a gente veio com um stand igual do ano passado em tamanho, então o investimento não era para aumentar muito, mas a gente fez uma montagem especial e acabou investindo não mais, mas diferente no marketing. Em vez de investir em brindes e tráfego pago, a gente investiu em criadores de conteúdo. E meu Deus do céu! O babado tá forte. O volume de autores que vieram esse ano também foi maior, mas todo ano a Flive reúne muito autor no stand, porque a nossa brincadeira de Bienal é você chegar no stand da Flive e você encontrar com um monte de autor. Toda vez no stand da Flive tem uns 10 a 20 autores toda hora no stand. É muita gente. Tanto que eles ficam do lado de fora e a Bienal não gosta muito disso, mas sinto muito. Eu gosto muito do pessoal da Bienal, das duas organizações. Mas a gente se dá bem. Mas eles não curtem muito que eu faço isso, mas é assim que a gente conseguiu esse ano fazer dar certo, né?
E aí os criadores de conteúdo fizeram um ótimo trabalho, principalmente a Divulga Nacional, ela foi sensacional, assim. Ela puxou o carreto, mas muitos criadores mesmo fizeram o corre dar certo. Acabou que a gente tinha uma caixinha misteriosa que eu achei que ia flopar. Levei 100 caixinhas pro evento. E depois que as pessoas descobriram que aquela caixinha existia, ela durava, sem mentira, ela durava 10 minutos na estante. A gente colocava a estante cheia e as pessoas já estavam esperando para pegar. Elas pegavam as caixinhas e iam pro caixa e faziam o escarcel. Só que não foi só a caixinha que vendeu muito bem, os autores também estavam vendendo muito bem. Porque como a Flávia estava chamando muita atenção, a galera ia até lá e os autores falavam, opa, tudo bom? Você conhece meu livro? Não conheço, olha aqui. E os autores, eles foram muito bem treinados a não serem inconvenientes, a não serem xaropes. Então eles estavam só realmente abordando a galera que já tinha demonstrado interesse no livro deles, de alguma forma. Chegava lá, trocava ideia com a pessoa e a pessoa muitas vezes comprava o livro dele. Muita gente comprava a caixinha e acabava passando por um livro ali no caminho e comprava também. Então acabou que eu achava que a Bienal era prejuízo em cima de prejuízo. E esse ano a gente não teve lucro. Mas a gente quase teve lucro. Faltou, tipo, acho que uns 10 mil reais ali de ficar para nós para ter lucro, sabe? A gente continua pagando muito royalty para os autores, quase metade do que a gente faturou ficou para os autores. Se não fosse isso, a gente teria tido lucro com certeza. Mas é bom isso, porque os autores eles conseguem viabilizar a participação deles no evento, uma coisa que um autor tradicional, mesmo de grandes casas, muitos deles não têm ajuda de custo para estar lá. Eles vão com os próprios custos deles. E é muito caro estar e ir para um evento que nem esse se você não mora na cidade, sabe? Então, muitos autores ali também enxergam o evento como hoje marketing. Eu acho que poucos deles conseguem ter lucro, porque o custo é muito alto. Mas se eu quase conseguir ter lucro, eu acho que eles também vão conseguir alguma hora, entendeu? Então agora a gente está empolgadaço. Ano que vem já está tudo certo com a Bienal do Rio. Iremos para a Bienal do Rio, já estamos pagando já. Hoje eu agendei um boleto lá da Bienal do Rio, inclusive. A gente vai estar com um stand quase o dobro do desse ano. O investimento vai ser grandão também. E a gente já está na finalização de negociação com a Bienal de Curitiba. Então, ano que vem, além da Bienal do Rio, a gente também deve estar na Bienal de Curitiba também com um stand lá e com ações semelhantes às desse ano, mas algumas coisas novas também que a gente já armou e eu estou muito empolgado para poder divulgar, mas não posso falar ainda porque eu não quero que roubem a nossa ideia. Podem se inspirar depois, mas tem que a Bienal começar, porque esse ano, o Mandy, teve umas editoras que começaram a inventar ecobag misteriosa, sacola misteriosa, roleta misteriosa. Eu falei, e a caixinha deu certo. E eu fico feliz porque funcionou pra gente. Não tem problema nenhum a galera se inspirar e também fazer. Na verdade, isso até aumenta o nosso marketing, né? Então, pra mim, tá sensacional. Achei muito legal, sabe? Nossa, muito, muito, muito bom. E é isso, né? São experiências, e eu acho que, como você foi falando, né? Cada ano de Bienal foi sendo um pulo, né? Diferente, assim. Então, acho que a tendência é só para cima mesmo. E, bom, você foi falando aí, né, dessa questão dos autores, né? Como é que faz para as pessoas, para os autores, né, que se interessarem em lançar com vocês, por exemplo? Como é que funciona isso? Nossa forma de publicação, elas são bem diferentes do padrão do mercado. Tanto do mercado tradicional grande, quanto do mercado de publicação paga ou independente, enfim. Mas o acesso é muito facilitado, porque um dos objetivos da Flive é democratizar a publicação no Brasil. Então, para democratizar a publicação no Brasil, a gente não pode dificultar o acesso da galera. Hoje, como a Flive tem uma procura muito grande, a gente avaliava até pouco tempo atrás mais de 600 originais por mês, e a gente tem um teto de publicar só 30. Porque, como eu te falei, o meu objetivo não é ganhar dinheiro com publicação de livro, é ganhar dinheiro com venda de livro publicado. Então a gente parou em 30 para, mas publicar mais aumentaria a estrutura. Mas também gera uma demanda de atendimento muito grande, gera uma falta de capacidade do marketing de investir em livros diferentes e tal. Então a gente preferiu dar uma segurada na onda para não mudar o foco da empresa, sabe? Então muita gente, hoje aumentou um pouco, a minha editora de aquisição, que é a Marina, ela me falou hoje que esse é o nosso mês com maior número de contratos, o que eu te falei, tem um máximo de 30, né? Mas é que fechou um mês, aí acabou, aí abriu outro mês e já começou a colocar. Então esse mês aqui, aparentemente, o negócio tá meio insano. É um pouco por causa da Bienal também,
mas a gente fez um ótimo trabalho na Bienal. Infelizmente, tem uma editora que faliu aí, que muitos autores estão vindo para a Flive, então, e são autores já bons, já qualificados, que a gente já conhece um caso ou outro, então ele já tem a porta meio aberta, e aí isso tudo junto somou uma procura muito fora do comum. Mas a gente sempre está aberto. A gente tem um site que é só para autores, que é o editoraflive.com. A gente tem um para livros, que é o flive.com.br, né, que a galera entra lá para comprar livro e tal. E o editoraflive.com, que é para quem quer publicar. Lá dentro, hoje, tem várias formas de entrar em contato com a gente e formas de enviar o original. Tem como você enviar o seu original direto por lá, preenchendo um formulário quilométrico que vai levar uma meia hora para você preencher. Então, prefira entrar no editoraflive.com pelo computador, se você puder, mas se você for muito ligeiro com o celular, tudo bem, mas com Wi-Fi, porque você vai ficar meia hora, 40 minutos preenchendo o formuláriozão. Tem forma de entrar em contato fácil, só colocar o e-mail e nome, também a gente entra em contato com você depois, se você estiver com pressa, tá? Tem lá todas as formas. Aí o nosso time recebe esse material e avalia o perfil do autor primeiro e depois o original. Isso é uma coisa que é bem diferencial da Flive, porque a Flive é uma editora de fomento. A gente não é nenhuma editora paga, porque a gente tem tradicionais, a gente tem selo de publicação gratuito e tal, e a gente não tem um modelo de negócio de ganhar dinheiro com publicação de livro. Então, a gente não é uma editora comercial, que tem gente que chama de comercial as que são focadas em ganhar dinheiro com publicação, tipo a Viseu, por exemplo, e tal, né? E a gente não é uma editora tradicional, que nem uma Companhia das Letras, que só vai publicar grandes cases. A gente está atrás de pequenos autores, iniciantes mesmo, na maior parte dos casos, que tem potencial para se tornar alguém relevante a médio e longo prazo. Então a gente avalia, primeiro, se aquele escritor ele está com uma visão deturpada de mercado, às vezes, sabe aquela galera que infelizmente ainda tem uma visão de que o escritor ele vai mandar um original, ele vai ser publicado, ele vai só tomar champanhe depois e ser um grande sucesso. Essa galera, a gente ainda sabe que tem um trabalho a ser feito para ele entender que ser escritor é uma profissão, que ele vai trabalhar para dedéu, que exige grana ou tempo, ou grana e tempo, que é um bagulho que é complicado, porque se a gente aceita esse camarada também, ele vai ter uma desilusão e ele pode, inclusive, desistir de ser escritor a médio prazo, porque ele vai publicar, não vai ter o resultado que ele esperava, não vai desenvolver nada para mudar esse cenário, porque ele, no momento, não tem esse perfil, e aí vai ser só menos um autor no mercado. A gente não quer fomentar esse tipo de coisa, né? Então a gente avalia se o autor está pronto para ser um profissional do mercado do livro, e aí se ele estiver pronto, a gente avalia o original. O original, hoje nós temos 3 selos de certa forma. O Voe, o Flive e o exclusivo. O exclusivo são escritores que a gente sabe que vão vender pelo menos 200 cópias no lançamento. Então, se você já tem uma carreira, já tem uma estrutura e tal, e você se inscrever na Flive, pode ser que a gente identifique um potencial muito grande em você, ou até te convite do nada, tá? Eu convidei já alguns autores assim do nadão, na Bienal mesmo, encontrei gente que eu queria trazer para a editora e falei, ó, vem para a Flive ser exclusivo e tal. Mas é raro, tá? Pouquíssima gente eu convido, porque a nossa verba para isso também não é muito grande, não. Que são livros também que já saem com investimento nosso bem mais pesado. O Voe, ele é um selo de publicação por meta, aquele lá do começo da história. Ele tem uma meta fixa de 50 exemplares de venda. Qual que é o modelo de negócio pensado em cima do selo Voe? São autores que a gente acredita que podem ser livros e autores tradicionais. Então, o autor Voe, ele tem uma meta de 50 vendas na pré-venda dele, que a gente sabe, por histórico nosso, por anos de experiência, que só com família e amigos a galera consegue desenrolar isso. E é uma coisa que a gente avalia no perfil deles, se eles têm a capacidade de bater essa meta ou não. Se a pessoa não tem essa capacidade de bater a meta, e ela também não parece ter uma vida financeira muito estável, a gente não aprova essa pessoa no Voe, porque a gente não quer autores que vão ficar, tipo, devendo pra gente. A gente não quer autores para botar no Serasa, a gente quer gente para publicar livro. Ainda mais porque o Voe, quando alguém é aceito, ele não paga nada, a gente faz o livro todo, capa, diagramação, revisão, ficha e ISBN, deixa o livro pronto. E aí a gente lança uma pré-venda. Então, se esse autor não conseguir bater a meta dele e nem tiver dinheiro para recuperar o valor que a gente investiu na edição, a gente joga fora capa, diagramação, revisão, ficha e ISBN. Então é uma grana que a gente gastou e que a gente não vai ver de volta, né? Só vai ver de volta num possível processo.
que é uma tristeza. Então a gente tenta evitar o máximo possível aceitar perfis que não vão funcionar. Essa meta a gente fez de 50 e aumenta o valor da venda de acordo com o tamanho do livro, porque a gente já testou também mais exemplares e entendeu que quanto menos exemplares, melhor, mesmo que seja um pouquinho mais caro. Então depende do tamanho do livro. E livros muito grandes não são aceitos porque a gente também entendeu que a galera não consegue bater as metas. Então é um selo pensado para ser viável, para a pessoa de fato entrar, conseguir vender os 50 e sair daquela campanha como um autor tradicional, que é a Flive que vai continuar gastando o dinheiro dele. Se ele conseguir, inclusive, surpreender a gente e vender 200 cópias, além de publicar aquele livro de graça, ele ganha mais uma publicação gratuita. Porque a gente mostra que quer manter aquele autor na casa e vai incentivar ele com uma publicação nova já garantida, sem custo nenhum, não tem nem meta, é tudo de graça mesmo. E aí a gente começa a trabalhar em cima daquele autor como um tradicional depois da pré-venda acontecer. O Flive, ele é pago a preço de custo. A Flive realmente não ganha um centavo de lucro com publicação, então os preços são viáveis. Nosso concorrente direto, que eu não posso citar os nomes para não expor nada, cobra 8 mil, a gente cobra 2 mil. Dá para ver que a diferença é bem grande. E eu te garanto, esses 6 mil de diferença é lucro. É bizarro, mas é lucro. A margem de lucro de publicação de livro no Brasil é doideira. Essas empresas ganham muito dinheiro. E eles não têm teto, então eles publicam 30 livros por semana. Enfim, se eu for falar sobre isso, eu vou ficar aqui um mês falando sobre isso. E aí no selo Flive, a gente consegue aceitar livros maiores, livros menores, e livros que a gente não acha que é viável para o tradicional, que não é o nosso objetivo de investir em marketing agora, que são livros de não ficção. A gente evita muito livro erótico, porque não é a nossa linha, não é o tipo de livro também que performa bem nas nossas campanhas, então para quê, né? Incomodar um mercado que já está indo bem no independente. Mas mesmo assim a gente publica um caso ou outro e também não vai para o Voe, porque é o tipo de livro que a gente não tem a intenção de, os não ficção principalmente, né, de investir financeiramente em marketing em cima deles. Porque a gente já entendeu que o público da Flive não é interessado em livros de não ficção. E aí vem o grande diferencial do selo Flive. Esse autor, ele é um autor parceiro da Flive. Nem o Voe nem o Flive tem direito autoral exclusivo nosso. Nenhum dos dois tem. O autor publica com a gente, mas se ele estiver insatisfeito, ele pode publicar independente ou em outra editora sem nem ter que avisar a gente. Ele não quebra contrato ao fazer isso, sabe? E se ele pedir rescisão também, ele não tem nenhum ônus em nenhum momento, a menos que seja antes da pré-venda Voe, né? Eu não quero mais fazer minha pré-venda, a gente já gastou dinheiro com a edição do cara, vai se lascar. Mas tirando isso, não tem nenhum ônus. O Flive, ele ganha 70% de royalties sobre a venda. Essa porcentagem ela é super alta, mas ela é super alta porque quem paga pela publicação e pela impressão é o autor. Então, nada mais justo do que a maior porcentagem ficar para ele. Esses 30% que ficam para a gente são para cobrir a nossa margem, que é em torno de 10%, impostos, taxas de cartão de crédito ou de boleto, no Pix aí é da hora, que a gente não paga taxa, né? Mas tirando isso tem as taxas, e os custos logísticos, porque esse livro é enviado por nós. Então a gente tem todos os custos relacionados a fazer esse livro ser enviado. Caso o autor, Flive ou Voe, queira vender ele mesmo os livros, enviar diretamente para os clientes, ele tem essa opção com a gente também. Porque eu entendo que existem estratégias que fazem muito mais sentido o autor vender o livro diretamente. E aí ele tem um desconto de 50% sobre o preço de capa do livro. O preço de capa é definido em cima do preço de impressão. Então ele paga para a gente 40% do preço de capa, que é pela impressão mesmo. Se ele pedir uma impressão para repor estoque, é isso que ele vai pagar. E a gente define o preço de capa baseado na impressão real, então é uma forma mais fácil de acompanhar o preço, né? E esses outros 10% é a nossa comissão de venda, para que esse autor que vai revender os livros, ele seja tratado dentro da editora como um autor que está vendendo e não um autor que está pegando o livro para repassar. Porque antigamente a gente não ganhava nada quando um autor pedia impressão para ele. Mas aí esse autor, no nosso histórico, não tem nenhum livro vendido. Então, quando a gente vai fazer uma Bienal e vai colocar a capa de alguém na parede, não é a capa desse autor que a gente vai colocar. Quando ele pedir uma sessão de autógrafo pra gente não vai colocar num horário principal, porque a gente acha que não vai dar a gente, porque ele não vende livro com a gente. E a partir do momento que a gente passou a cobrar os nossos 10%, a relação meio que inverteu, né? O tradicional costuma ganhar 10%, a gente que passou a ganhar 10%. Hoje, os autores que têm essas estratégias, eles conseguem ter
mais regalias, sendo autores que vendem bem, mesmo que a estratégia deles seja venda direta. O mercado do livro não é lugar para amador e não é lugar de conto de fadas. Ninguém tem margens de lucro altas. Nem editora, nem livraria, por mais que eles ganhem 50%, mas eles têm muitos custos também relacionados. Nem o autor, nem o influenciador, ninguém realmente tem margens de lucro altas. Influenciadores muito grandes têm. Eita, dinheiro bom que eles ganham. Mas os médios e pequenos e tal também não. Ninguém tem margem de lucro grande. Tem como ganhar muito dinheiro no meio do livro. Tem como. Tem gente que tem muito dinheiro e ganha muito dinheiro no meio do livro. Você pode ter uma vida muito confortável trabalhando no meio literário. Eu mesmo, hoje em dia, eu tenho uma vida que eu agradeço a Deus todos os dias pelas bênçãos. E todo mundo que me acompanhou de perto, e eu sei o tanto que foi uma evolução ano após ano, assim como todo mundo tem nas suas carreiras. Então, eu garanto para vocês uma coisa: as margens são apertadas para todo mundo, e a gente aqui na Flive tenta tornar as margens o mais viáveis possíveis para permitir que o autor consiga investir na carreira dele e consiga entrar dinheiro para que seja sustentável e ele viva de livro em algum momento. E aí, talvez você pergunte isso no futuro, mas o nosso objetivo para os nossos autores é que eles vivam de literatura a médio e longo prazo. Esse é o nosso objetivo com todo mundo que a gente publica. Muito bom. E você, como autor, né? Você, na verdade, antes de eu perguntar isso, como é que é a estrutura, né, das pessoas que trabalham dentro da Flive, assim? Como é que é esse organograma? Cara, eu descobri há pouco tempo atrás que a gente tem estrutura de editora grande, sem saber, porque as editoras de médio porte, normalmente, elas estão na mão de poucas pessoas e os setores são todos meio que trabalhando juntos, sabe? A pessoa que faz o marketing também faz logística e tal. E a Flive, ela tem setores autônomos. Então, a gente tem o setor de produção, que tem uma equipe própria e lida com a editoria dos livros. A gente alguém passa, né, para eles o livro para eles produzirem, e eles trabalham com autonomia total, sem ter que, né, parar para conversar com ninguém nesse processo para fazer o trabalho deles. Produção faz isso. A gente tem o setor de aquisição, que também tem equipe própria, e é quem recebe os originais, avalia potenciais autores que não estão na casa ainda e também não se inscreveram para serem convidados e tal, e executa essa aprovação e coloca a pessoa em qual selo que ela se vincula melhor. Aí a gente tem o jurídico, que é um setor recente, que é um outro setor que faz os contratos dessa parte, faz a manutenção também de toda a parte legal envolvendo a editora. Hoje em dia, praticamente é fazer contrato, alterar a cláusula que algum autor pediu para alterar, fazer alguma coisa diferente e acompanhar também os caloteiros que dão calote nós todo mês praticamente. E aí tem que ter alguém para ficar cobrando, vendo se a pessoa vai fazer um acordo para a gente não processar as pessoas. O jurídico está aí basicamente para manter essas cobranças em dia e fazer os contratos serem seguros para todo mundo. Aí a gente tem o marketing, que é o nosso maior setor, que hoje eu chefio ele, porque a gente ainda não tem, a gente já teve no passado diretores de marketing autônomos, mas infelizmente não funcionou ainda, então hoje ele é um setor que ele é comandado por mim, como eu sou o chefe geral, o diretor geral, acaba que a única pessoa que tem mais de uma função para trabalhar sou eu, e o marketing acaba ficando um pouco menos autônomo porque eu avalio ele. Mas aí dentro do marketing, a gente tem as suas autonomias em mídias sociais, que é uma equipe separada, e a coordenação de talentos, que é um setor que lida diretamente com os autores. É a pessoa que avalia se a sinopse está legal dos livros antes de ser publicado, que avalia a biografia dos autores, se ele está usando um arroba de rede social legal, ou se está usando tipo Zé Juquinha 0202, e aí pede para a pessoa alterar. E também é uma pessoa que ela passa por todo o processo editorial para orientar esses autores, tanto Flive quanto Voe, a como maximizar a chance deles de ter bons lançamentos. Aí quando esse lançamento acontece, a gente avalia os resultados da galera, esse setor também faz essa análise, e passa a recomendar para o time ações a serem feitas com esses autores, e também é meio que o melhor amigo dos autores, sabe? A pessoa que está próxima deles, para ajudar eles a criar uma conexão com todos os setores da editora. Mas não são o atendimento, porque a gente tem um outro setor que é o setor de atendimento, que aí também é autônomo, responde só diretamente a mim, todos os autônomos respondem só diretamente a mim, e eu deixo a autonomia deles rolando solta, porque senão eu não aguento, né? Então eles têm autonomia total, eu só resolvo problemas que eles não conseguem resolver sozinhos.
e aí o setor de atendimento atende os autores e os clientes. Então, os clientes de livro, né, que são nossos clientes, eles entram em contato com o atendimento para resolver BO, e os autores, quando tem alguma demanda, alguma questão, querem tirar uma dúvida ou tem um problema, também acionam o atendimento para serem atendidos. Tem mais setor hoje na editora? Tem a logística, ainda está sob a minha tutela, porque o nosso estoque fica aqui em casa, né? Aqui atrás é um livro de cada um que a gente já publicou até hoje. Mas esse daqui é estoque. Esse cantinho aqui é estoque. O resto do estoque está lá para dentro, em outro lugar. E aí as coletas são feitas hoje aqui, a gente recebe as cargas aqui também e envia daqui. E o financeiro também está na minha mão. Então eu concentro hoje a direção da comunicação, mas a execução quase nada, o financeiro e a logística, além da direção geral. Meu objetivo é ficar só com o financeiro e a direção geral. Tanto que agora eu tenho contratei finalmente alguém para me auxiliar, que é o Lucas, está aqui na minha frente editando alguns vídeos, inclusive. E não sei se ele ou outra pessoa no futuro, mas alguém um dia vai tomar a direção da logística e também vai virar um setor autônomo, porque a gente hoje está vendendo bastante livro, então tem uma demanda relevante. Mas precisa aumentar um pouquinho o número de vendas para a gente precisar contratar mais pessoas, sabe? E ter dinheiro suficiente para montar uma estrutura um pouco maior. Tirando isso, a logística e o financeiro, o restante todo mundo são setores autônomos. Aí toda segunda-feira tem uma reunião com todos os diretores comigo para me dizer as demandas que eles têm, as questões principais e tal, coisas mais complexas. E durante a semana eles vão me acionando, né? Me perguntando coisa, fazendo coisa. Mas graças a Deus, a Flive ela tem uma estrutura que funciona muito bem e um ritmo que ele gera uma produtividade legal, porque o máximo de horas que a galera pode trabalhar são 6 horas por dia e a remuneração de todo mundo é acima da média do mercado. E essa remuneração vai crescendo num ritmo acelerado, graças a Deus. Quando a Flive cresce um pouco, eu sempre reparto a remuneração para todo mundo, porque as pessoas percebem que a Flive realmente cresce e elas melhoram também em condição de vida. E a gente está no capitalismo, mas é bom ter umas doses de socialismo dentro de uma empresa para ela dar certo. Acho que os empresários eles não pensam por esse lado porque eles são egoístas mesmo, eles são malucos. Porque uma hora ou outra vão chegar empresas para competir com eles que vão falir eles, a menos que eles estejam em empresas que não tem como competir, né? Eu não vou abrir um mercado, não vou abrir um banco, mas graças a Deus o mercado literário é muito pobre e dá para competir com as editoras grandes mesmo sendo uma pequenininha. Muito bom. Olha, falar com você me deu até esperança de continuar trabalhando com literatura, porque o que mais a gente ouve, o que mais quando a gente conversa sobre essas coisas é tipo, você tá querendo ficar pobre trabalhando com esse tipo de coisa, você tá querendo morar na rua, sabe? Porque as pessoas realmente não põem fé que dá certo, né? Não. E não é fácil mesmo não, cara, porque assim, hoje eu acho que desde o ano passado eu comecei a ter uma vida um pouco mais confortável, sabe? E esse dinheiro vem dos livros, vem de ser dono de uma editora. Meu salário, ele não é o maior da editora, eu tenho um salário igual a de uma outra pessoa, que é diretora de produção, que é meu braço direito na empresa, e os outros abaixo não estão muito distantes também, de direção e tal, eles acompanham de perto. E só que esse conforto, ele chegou depois de tantos anos, tantos anos, tantos anos, tantos anos. Eu comprei meu primeiro carro semana passada. Amanhã eu vou poder buscar ele finalmente, tá ligado? E são coisas que são conquistas que a gente, trabalhando no meio do livro, a gente sente até culpa. Eu me sinto muito culpado, sendo bem honesto com você. Porque a gente, hoje, dentro da Flive, consegue ter uma estrutura de trabalho legal, e uma remuneração legal, e um ritmo de trabalho legal. A gente não tem... Eu ficaria muito surpreso se alguém dentro da editora tivesse um burnout hoje, porque eu sou contra qualquer coisa de workaholic, qualquer pessoa que começa a ir para uma vibe dessa, eu corto na fonte. Quando começa a gerar um trabalho demais em algum setor, a gente contrata alguém extra para trabalhar no setor junto com as pessoas, porque a qualidade de vida de quem trabalha aqui dentro é a prioridade máxima, acima até de vender livro, entendeu? Só que quando a gente olha para o mercado externo, é o que você falou, a gente vê a galera sendo muito mal remunerada. Eu descobri há pouco tempo atrás que editor de aquisição, tipo, de grandes editoras, eles ganham salários ridículos. Os caras que estão na posição mais alta, das editoras mais altas, estavam tirando R$3.000 por mês, morando em São Paulo, morando no Rio.
esses caras tinham que ganhar 8 mil por mês no mínimo, cara. Sabe? Eu fiz um curso do Daniel Lameira e ele contou alguns bastidores da vida dele como editor de aquisição de uma das maiores editoras do país numa época, que não é a que ele tá hoje em dia, né, para ninguém processar. E eu fiquei chocado com a realidade das coisas, sabe? Chocado de verdade, porque tem dinheiro para remunerar as pessoas. Só que esse dinheiro sai da margem de lucro. A Flávia é uma empresa que ela reinveste tudo que ela ganha. Eu sou o único dono e eu não tenho lucro, eu tenho salário, sabe? Então o dinheiro volta para a empresa, reinveste no marketing, reinveste na estrutura, reinveste na equipe. E isso faz com que eu acho que em 5, 10 anos a gente talvez ajude o mercado a olhar um pouco melhor para como as coisas funcionam. Porque os autores hoje, eles estão lascados. Mas é porque a gente também não tem um ecossistema muito legal. Não tem agências de publicidade especializadas em literatura, num volume e com cases o suficiente para dar uma confiança para você contratar. Então é uma coisa que mostra que o dinheiro não está girando ainda de forma adequada no meio do livro. A galera fala muito sobre o tanto de dinheiro que o pessoal ganha com e-book na Amazon. Mas todo mês a Amazon diminui a remuneração. E aí? E quando a Amazon decidir que a remuneração vai ser 0,002 por página lida, em vez de 0,007, que já é ridículo, sabe? O que a gente vai fazer? Ah, a galera do Hot é milionária. Vocês já viram quanto que eles gastam de dinheiro por mês em tráfego? E mesmo assim não existem agências especializadas no nosso mercado. Existem só profissionais liberais. O nosso ecossistema literário, ele é vazio de profissionais, de empresas grandes, porque o dinheiro não roda. Só que esse dinheiro, ele existe. Só que ele está indo para o bolso da galera. As margens de lucro são altíssimas. Eu no mercado digital, né? Mercado digital não de e-book, mas no mercado de impressão digital, a gente paga para imprimir um livro R$ 30 que é vendido por R$ 60. A editora que imprime 10 mil cópias paga R$ 8 nesse mesmo livro e vende pelo mesmo 60 ou por 70. A livraria ganha muito dinheiro em cima disso, é verdade, mas a editora também está ganhando uma margem alta. E os profissionais lá dentro não estão sendo remunerados de forma correta? Como assim, velho? Onde é que esse dinheiro está indo? Pro francês que é dono da Companhia das Letras. É só um exemplo, né? Mas é a realidade. Infelizmente. Por isso que a gente vai ficando, muita gente vai ficando desmotivada, né? Muito Sim. autor, ou quem quer trabalhar no meio, né? Que seja assim. Mas dá, tá? Em Paraty, teve lá. Eu ia pra Paraty, pra Flip, cara, acabei não podendo ir. Fiquei tão chateado. Porque a minha amiga que trabalha comigo, a Mari, ela foi. E aí ela foi andar de lancha com a Vanessa Passos e as alunas dela, mano. A galera da literatura andando de lancha em Paraty. Entendeu? Tem grana rolando, gente. Tem grana. Tem grana pra caramba. Nossa, com certeza. Mas é difícil, tá? Não se engane, não. Não quero trazer ilusão pra ninguém também, não. Não, sim, é mais essa possibilidade que você traz de que é possível, né? Apesar de, como você falou, foram anos aí, né? Que inclusive, quanto tempo mais ou menos de Flávia, assim, nesse vai e vem de tudo aí? De Flávia, 2018 pra cá, então a gente tá há 6 anos com a Flávia existindo. Bom, muito bom. E o que eu só queria saber você é autor, você é diretor-geral, assim, como que essas coisas se dividem? Se você atualmente trabalha, né, como autor também, como é que é isso para você? Então, eu me aposentei como escritor lá em 2021, porque a Flávia começou a precisar muito mais de mim. Então eu me aposentei, parei de escrever, parei de querer publicar, dei umas brincadas ali quando eu fiquei com raiva do Bolsonaro, lancei uns contos lá para xingar ele e foi isso. Só que até hoje na Flávia, isso é meio tri. Hoje em específico, eu acho que esse cenário tá mudando já. Mas até pouco tempo atrás na Flávia, nenhum autor vendia tanto livro quanto eu vendia quando eu era autor independente. E aí eu fiquei revoltado. Eu falei, não é possível que a Flávia tem mais de 600 cabeças dentro e ninguém vende mais livro do que eu vendia como independente lá em 2016. Não é possível. Eu me nego a acreditar que na minha editora eu não consigo fazer a galera desempenhar desse jeito. E o nosso grande esforço é para ajudar os autores a construírem uma imagem deles e uma carreira deles. Então a gente se esforça, e a gente vê que funciona, mas não numa proporção o suficiente, entendeu? E aí eu me revoltei, como sempre, e falei, vou voltar para dar o exemplo para eles. E aí eu
eu relancei recentemente na Bienal um livro-jogo meu só para eu ter uma coisa para vender, que é o Valor da Força. Aí eu levei só 50 para Bienal, esgotou lá, graças a Deus. Eu não divulguei muito, porque eu fiquei com vergonha, porque eu não deu tempo de divulgar. Eu sabia que ia ser um flop, acabou não sendo, graças a Deus, mas eu achei que ia ser um flop completo. E agora eu trouxe um estoque de 20 também, que esgotou em 24 horas. E eu vou mostrando isso para eles, porque para conseguir vender, não é muita coisa, 70 cópias até agora, né? E eu tô relançando os meus livros de mais sucesso em edições totalmente revitalizadas, que é o Corvo Negro e o Urutau Púrpura. Esse nome, inclusive, Urutau Púrpura, eu não falei para ninguém, você é a primeira pessoa que eu falo. Porque até anteontem o nome era a Fênix Rubra. Mas depois de uma releitura de pessoas e tal, da minha confiança, a gente mudou o nome. E a capa tá quase pronta finalmente, depois de quase um ano de produção. Não é culpa da Flávia, a culpa é minha. Eu tava com o ilustrador, assim, ó, 8 meses eu fiquei com ele para fazer a capa. Nossa. Muito tempo, muito tempo. Mas ficou do jeito que eu queria. Não é uma capa. É uma capa com muito elemento, então não espere uma capa muito maluca, porque é infanto-juvenil, então ela é mais diretona. Mas é uma capa com muitos elementos, então deu muito trabalho. E esse projeto dos livros, ele precisa de alguém divulgando ele para vender. Então, a partir de fevereiro, eu voltei a criar conteúdo de verdade, desse ano aqui. Então, isso faz parte desse meu plano de dar o exemplo para os autores da Flive, mostrar para eles que dá para fazer. Sabe, que você, mesmo com uma agenda horrorosa, eu tenho pouquíssimo tempo por dia disponível. E mesmo com esse pouco tempo, eu consigo encaixar a produção de conteúdo num volume bom o suficiente para ganhar seguidores nas redes sociais e conseguir construir uma comunidade. Eu não tenho uma comunidade incrível. Eu não tenho incrível em números, né? Eu não tenho um número de seguidores incrível, mas eu consigo vender livro suficiente para ser relevante dentro da minha editora, que é o que a maioria dos autores não consegue. Então eu comecei a criar conteúdo desde fevereiro, principalmente para escritores, porque eu também preciso alinhar isso com a editora, né? E eu não tinha nenhum livro para vender até outro dia, então eu fiquei, 6 meses sem ter livro para vender, tendo que fazer conteúdo. E eu fui mostrando para eles tudo. Eu testo as coisas e eu mostro nesses conteúdos o que eu venho testando. E aí, quando eu faço uma campanha dos meus livros para vender, eu vou lá e mostro para eles o que eu fiz e os resultados que eu tive e os erros que eu cometi. Agora, essas 24 horas que eu vendi 20 cópias, eu fiz uma análise grande sobre como eu divulguei, quais foram os resultados e quais erros eu cometi que eu acho que teria aumentado a velocidade da compra da galera, né? E eu já tenho a aula pronta para soltar para os membros lá do canal e também conversei com o pessoal do meu grupo do WhatsApp, que é minha comunidade, sobre isso, que é a galera lá que é da Flive e tal. E eu compartilho esses insights com eles nos seminários da Flive que acontece todo mês. Amanhã, inclusive, tem um seminário da Flive lá no YouTube, que eu falo principalmente para os autores, né? Mas é público, todo mundo pode ver, mas eu convido os autores pra caramba, eu fico infernizando a cabeça deles pra eles aparecerem lá para assistir, que é onde eu dou uma aula para eles sobre alguma coisa, que normalmente é um resumão do que eu tô vendo aí, e trago as novidades. Então hoje a minha vida como escritor, ela, bem honestamente, ela é só uma forma que eu encontrei de mostrar para os meus autores como fazer. Sabe? Já que eu não consigo pegar na mão de um por um e fazer, eu tô falando, ó, eu tô fazendo desse jeito, faz igual eu. E deu certo. Porque muito do resultado que a gente teve na Bienal desse ano não foi só os criadores de conteúdo que produziram muito conteúdo bom, mas os nossos autores produziram muitos conteúdos bons que viralizaram muito. Então acabou que uma coisa foi jogando com a outra, sabe? E eu percebi, cristalino como água, que a partir de meio de março, que foi quando eu comecei a ter resultado com o meu conteúdo, os autores da editora começaram a fazer mais conteúdo e começaram a ter mais resultado. Começaram a levar mais a sério o que eu dizia para eles, porque eu estava provando para eles que funcionava. Nossa, muito bom. Bom, estamos indo para os nossos finalmente aqui. Tem alguma coisa aqui que a gente não conversou hoje, que você gostaria de falar mais aqui? De cabeça, assim, não me vem nada específico. Acho que a gente conseguiu abranger o geralzão. Então, maravilha. E se quiserem saber mais sobre o seu trabalho, se quiser saber mais sobre o trabalho da Flive, quais são os caminhos aí que as pessoas podem trilhar aí?
A Flive, ela tá em todas as redes sociais como @editoraflive. O Flive é Flyve. E eu tô em todos os lugares como Lucas 2 vezes. É uma piadinha com o meu nome, né? Porque é Lucas De Luca, então é Lucas 2 vezes e tal. Então essa é a Ah, piadinha, entendeu? faz sentido. Entendeu? Menos lá no YouTube, porque lá eu posso ser Lucas De Luca. Aí lá eu sou Lucas De Luca mesmo, e é isso aí. E para quem é escritor, eu recomendo muito que consumam os conteúdos do canal do YouTube, porque todo vídeo que eu produzo, tudo que eu falo lá, é pensando em como ajudar os autores da minha editora a serem escritores que vendem melhor e constroem uma comunidade melhor. Não me procurem como especialista em literatura, eu sou um escritor bem mediano, eu avalio o texto da galera da melhor forma que eu posso, mas eu sou um avaliador e escritor mediano. O que eu sei é vender. Então eu quero ajudar os autores brasileiros nesse defeito que eles têm, que é como aumentar a sua comunidade e o número de vendas. Então, se vocês querem ajuda nisso, me procurem. O canal tá lá, tem centenas de vídeos já para vocês, e a Flive tá de portas abertas para ser sua casa, para você não ser obrigado a publicar independente, porque a editora sacana quer te sacanear. É sobre isso? Fica aí. Encerramos com essa dica. Ai, Lucas, muito obrigada. Foi uma entrevista incrível. Eu sempre costumo dizer que eu aprendo muito com vocês, assim, autores. Enfim, geral, eu sei que o seu lado não é mais o tão autor, mas você tem o seu quê de autor aí, Sim, então total. eu aprendo muito com vocês, assim, sempre. Então, obrigada por trazer a sua experiência, porque isso também vai servir para as pessoas que assistirem e também tiverem interesse, né, em lançar o livro delas. Total. Então, já ficou todas as dicas aí. E é isso. Por esses próximos dias, acredito que na próxima semana a entrevista já sai lá no canal no YouTube, mando para Uhum, você o link, tudo certinho. E fechou. é isso. Pô, perfeito. Obrigado demais, viu, Mandy? Eu curti demais o nosso papo e eu fico feliz de conseguir contribuir, porque é esse tipo de coisa que a médio e longo prazo vai ajudar o mercado a ser um lugar melhor. Então, parabéns pelo projeto também. E te perguntar, você se importa se por um acaso a gente pegar e fizer uns cortes, algumas coisas assim ou não? Não, pode fazer, perfeito, não tem problema nenhum. Então, beleza. Depois que sair, a gente vai pegar o vídeo lá e vai cortar ele todo. Beleza, fechou. Ah, eu vou te mandar o link do Drive para acessar a gravação do Meet depois, tá bom? Só vou esperar Beleza. processar a gravação. É que demora um pouquinho, né? É, tem um tempinho, mas daqui a pouco já tá pronto, eu te mando. Beleza, então, fechou. Fechou. Muito, muito obrigado, viu? Até depois. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.